Arrependei-vos e convertei-vos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias, hoje Zacarias capítulo 8. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas vão ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o desejo do nosso coração é que você complete uma leitura anual da Bíblia, que você leia a Bíblia em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente será bênção na sua vida. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E nós disponibilizamos tantos cursos para que de alguma forma a gente te alcance, para que você venha adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. Então você pode conferir na descrição desse estudo no YouTube, ou então na agenda da semana, na nossa página no Instagram, os dias e horários de cada um dos estudos. Então venha participar, porque certamente será bênção na sua vida. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Zacarias capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Aqui no capítulo 8, e como a gente sempre pede, é necessário que você leia todo o capítulo para poder entender por que nós pensamos uma parte, um trecho do capítulo, vai ficar mais fácil para você entender melhor o texto. Então, aqui nessa parte, aqui no capítulo 8, a gente percebe que existem 10 promessas de bênção aqui nesse capítulo 8. E todas essas promessas de bênção começam com assim diz o Senhor dos Exércitos. Então você vai ver, assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 7, no versículo 9, depois agora no versículo 14, lá no versículo 20, lá no versículo 23. Então você vai contar aí, você vai perceber 10 promessas da parte do Senhor. E quando nós pegamos essa promessa feita aqui do versículo 14 até o versículo 17, ela diz muito com relação a cumprimento da promessa do Senhor. Nós percebemos que Jesus, e aí você pode ler lá em Mateus capítulo 4, depois que Jesus é tentado no deserto e ele sai do deserto, ele começa a pregar para o povo, e a pregação dele não é diferente da pregação de João Batista. A pregação de Jesus é: arrependei-vos e convertei-vos. O Senhor tem promessa para restauração aqui do povo, mas ele não vai mudar o padrão dele. É necessário que o povo se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos, se arrependam e mudem as suas atitudes para que o Senhor possa cumprir a promessa que ele fez. Por isso, aqui no versículo 14, começa dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados
me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. O Senhor está mostrando que a rebelião, quando o povo se levantou contra os mandamentos do Senhor, o Senhor os castigou como havia falado. Se você abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, ali em Deuteronômio capítulo 28 vão estar as bênçãos e as maldições. É uma palavra que vem para Moisés e Moisés leva para o povo, e você vai perceber que do versículo 1, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 14 são bênçãos. Mas a partir do versículo 15 até o versículo 68 são as maldições. Portanto, o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, e para que essa aliança venha se cumprir, o povo precisa se comportar da forma como o Senhor tem ordenado a ele. E o que acontece é que o pessoal, os antigos, como ele está falando aqui, os antepassados, enfureceram o Senhor porque não cumpriram os mandamentos. Os mandamentos do Senhor são bons para o próprio homem. E, portanto, o povo de Israel não entendeu assim os mandamentos e eles começaram a cometer os mesmos pecados que o povo que estava na terra cometia no passado. Quando o Senhor mostra para Abraão a terra que ele vai dar para os descendentes dele, não para ele, mas para os descendentes dele, ele fala que ele ainda não daria essa terra porque os povos daquela terra ainda não esgotaram a sua paciência. E isso iria durar 430 anos. E quando o Senhor leva o povo de Israel do Egito até a terra prometida, ele fala com Moisés que o povo não deve cometer os mesmos pecados que o povo que habitava naquela terra cometia, porque se eles fizessem isso, a mesma sentença que veio para aquele povo da terra viria sobre o povo de Israel, coisa que aconteceu de fato no reino do norte, no ano 722, 721 a.C., no reino do sul, que está chamando aqui de Jerusalém e Judá, no ano 586 veio a destruição do templo, dos muros. Israel foi totalmente destruída no ano 586. Seu cativeiro começa no ano 609, no ano 609 a.C., mas no ano 597 a.C. começa o cativeiro babilônico. E isso vai até o ano 530, quando o povo retorna do cativeiro babilônico. E o que a gente percebe agora aqui, lendo esse texto, é que o Senhor dá um alerta para esse povo. Ele fala que vai restaurar, ele fala que não vai fazer o mesmo que fez com os antepassados, destruindo os antepassados, mas que ele vai fazer o bem. Ele fala assim na parte B do versículo 14. Diz o Senhor dos Exércitos. Aliás, desculpa, versículo 15 agora. Também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Portanto, o Senhor decidiu fazer o bem com Jerusalém e com Judá. Mas o Senhor já estabelece, relembra novamente o padrão. E ele fala: não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Portanto, o Senhor pede para que seja falada a verdade. Isso mostra que o povo quebrava muito o nono mandamento, que é não dirás falso testemunho. Portanto, eles mentiam. E eu preciso lembrar aqui que a igreja
atualmente se esquece muito desse nono mandamento, se preocupa tanto com o sétimo mandamento, mas não se incomoda com o nono mandamento. O sétimo mandamento é não adulterarás. E o povo procura cumprir, sendo fiel ali no sétimo mandamento, mas esquece que a punição para o pecado do sétimo mandamento é a mesma do nono mandamento. E o nono mandamento é não dirás falso. E a primeira coisa que o Senhor pede aqui é para que o povo fale a verdade e seja correto nos seus tribunais. Portanto, isso serve de um alerta hoje para a igreja do Senhor. Nós precisamos agir de forma correta, precisamos ser íntegros, precisamos falar a verdade. E isso é o primeiro ponto que Deus está trazendo aqui nesses versículos. E depois, no versículo 17, ele continua falando: não planeje no íntimo o mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade. Mais uma vez, o Senhor fala a respeito, então, da mentira, da falsidade, referente à quebra do nono mandamento. O nono mandamento que diz: não dirás falso. O Senhor relembra aqui. Mas o Senhor fala a respeito também de não fazer o mal. E eu preciso lembrar que Jesus deixa dois mandamentos que, na verdade, os dois mandamentos dele estão explícitos no Antigo Testamento. Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e quando você abre em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, vai falar que nós devemos amar o nosso Deus, está falando para o povo de Israel, mas nós somos o novo Israel de Deus. Portanto, Jesus mostra para o cristão que aquilo que era dito para Israel é dito também agora para o cristão. Lá em Deuteronômio 6:5 vai falar que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. É isso que fala ali, então é o amor ao Senhor. E Jesus fala: ama o próximo como a si mesmo. E lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, o Senhor fala para amar o próximo. E o povo de Israel deturpou esse mandamento, falando, traduzindo esse mandamento para ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, vai falar: ouviste o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem por quem te persegue. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44. Portanto, o Senhor está mostrando aqui para o povo de Israel que eles precisam se voltar para Deus e precisam também se voltar para o próximo. E aí sim, como diz lá em Isaías 58 a respeito do jejum, e vale muito a pena você dar uma olhadinha em Isaías capítulo 58, essa parte do jejum que tem o aí sim do Senhor. Quando o povo se comporta dessa forma, aí sim ele vai ser ouvido, aí sim tudo que pedir vai ser atendido. Portanto, é necessário que o povo, no caso aqui, Judá, Jerusalém e Judá, que está falando aqui no versículo 15, Jerusalém e Judá, se volte para fazer aquilo que é reto diante do Senhor. E aí o Senhor vai agir de forma benevolente ao povo. E para nós, trazendo isso para os nossos dias, a mensagem é a mesma. Jesus não mudou os mandamentos. Ele deixou um mandamento novo para nós que somos cristãos, mas não judeus. Deixou para a gente os dois mandamentos, os dois principais mandamentos, que é a pergunta que Jesus fala, então, ali pro mestre da lei: como que você lê e interpreta a lei? E aí o mestre da lei vai falar: ama a Deus e ama o próximo. E Jesus fala: faça isso e você fará bem. Portanto, faça isso e você fará bem. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.